Você já se perguntou como é o exato momento em que uma alma percebe que morreu? Será que ela sente medo, alívio, dor, ou simplesmente dorme sem saber o que aconteceu? Hoje você vai descobrir o que a espiritualidade revela sobre o instante mais misterioso da existência. O momento em que o espírito se dá conta de que a vida física terminou. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a sua forma de enxergar a morte, e principalmente, a vida. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal Despertar Espiritual e ativa o sininho, porque aqui revelamos os segredos mais profundos sobre a alma, o destino e a vida após a morte. E fica comigo até o fim, porque você vai entender o que realmente acontece do outro lado e vai querer assistir também aos vídeos que já publicamos sobre o umbral e sobre o que o espírito vê no velório. Quando uma pessoa desencarna, o processo não é como apertar um interruptor que simplesmente desliga. Existe um intervalo, um tempo em que o espírito ainda sente, pensa e até acredita que está vivo. Muitos, ao abrirem os olhos espirituais, ainda veem o quarto, a cama, os médicos, os familiares. Alguns até tentam se comunicar, mas ninguém responde. É nesse instante que surge a primeira dúvida. Por que ninguém me ouve? Por que minha voz não sai? O que está acontecendo comigo? Esse é o primeiro impacto. A confusão, para alguns, dura poucos segundos. Para outros pode se estender por dias, semanas, até meses. O espírito percebe que algo está fora do comum, mas ainda não quer aceitar a realidade. Ele tenta voltar ao corpo, tenta despertar do que acredita ser apenas um sonho, mas o corpo não responde mais. E é nesse choque que começa a transição. Você consegue imaginar alguém que passou a vida inteira sem pensar na morte, vivendo como se fosse eterno, e de repente, é arrancado do corpo sem aviso? Para essas almas, a experiência pode ser perturbadora. Elas sentem como se estivessem presas em um lugar que não compreendem. Algumas se desesperam, outras ficam vagando em estado de incredulidade, sem aceitar que realmente morreram. É aqui que entra a importância da preparação espiritual. Aqueles que cultivaram fé, oração e uma vida equilibrada, costumam ser amparados com mais rapidez, reconhecendo mais cedo que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem. Já os despreparados podem até mesmo permanecer ligados ao corpo físico, sofrendo ao ver o velório, ouvindo o choro dos familiares, sem entender por que ninguém percebe sua presença. Nesse ponto, muitos espíritos já estão ao lado do próprio corpo no velório. Eles veem os familiares, percebem a tristeza, escutam palavras, sentem abraços, mas não podem tocar em ninguém. Alguns ficam angustiados, tentando gritar para dizer, eu ainda estou aqui. Mas ninguém responde. Outros, mais serenos, observam em silêncio, já compreendendo que aquela é apenas a despedida do corpo físico. E é justamente nesse momento que se revela uma das maiores verdades espirituais. A alma não morre, ela apenas muda de plano. Enquanto os vivos choram, o espírito começa a despertar para uma nova realidade. A visão do velório, aliás, é um dos primeiros sinais que confirmam a morte para muitos desencarnados. É quando eles percebem de fato, eu não estou mais naquele corpo, minha jornada agora é em outro lugar. Aliás, nós já temos aqui no canal um vídeo completo sobre o que o espírito vê no velório. Depois que terminar este conteúdo, recomendo fortemente que você assista, porque os detalhes dessa experiência são surpreendentes. Depois desse choque inicial, duas situações podem acontecer. Se o espírito cultivou amor, fé e boas obras, geralmente é recebido por familiares desencarnados ou por espíritos de luz, que se aproximam para acalmá-lo. É como se alguém chegasse e dissesse, calma, você não está sozinho, estamos aqui para te ajudar. Esse encontro costuma trazer conforto e diminuir o medo. Mas para aqueles que viveram de forma egoísta, materialista e sem nenhuma conexão espiritual, a experiência pode ser de solidão. Eles andam, chamam, pedem ajuda, mas ninguém responde. Esse é o momento em que muitos percebem a realidade do umbral, uma dimensão de dor e confusão, onde as almas despreparadas permanecem até que aprendam e se purifiquem. Se você quiser entender mais sobre essa dimensão espiritual chamada umbral, assista também ao vídeo que publicamos sobre esse tema. Lá eu explico em detalhes como esse lugar funciona e por que tantas almas acabam permanecendo nele. Passado o primeiro impacto, chega o momento em que a consciência se abre. É como se um véu fosse retirado dos olhos da alma. O espírito começa a compreender que a vida física terminou, mas que ele continua vivo, pensando, sentindo e existindo. Essa lucidez pode vir como um choque para alguns, mas também como um alívio para outros. Afinal, a morte não é o fim, é apenas uma mudança de estado. Muitos descrevem essa sensação como despertar de um sonho profundo. De repente, tudo parece mais claro, mais real, mais intenso do que era na vida física.
As cores, os sons, as emoções, tudo ganha outra dimensão. É como se o espírito dissesse: agora, eu estou realmente acordado. Mas junto com essa lucidez, vem também o momento da reflexão. O espírito começa a rever sua vida, suas escolas, seus erros e acertos. Não é Deus quem o julga, mas a própria consciência. Cada lembrança retorna com força, mostrando o bem que fez e o mal que deixou de evitar. Esse processo pode ser doloroso, mas também é libertador, pois é a partir dele que a alma começa a entender o próximo passo de sua jornada. É nesse ponto que muitos espíritos pedem perdão, choram, se arrependem e desejam uma nova chance. Outros, mais resistentes, tentam se justificar, criando ainda mais sofrimento para si mesmos. Depois dessa fase de tomada de consciência, os espíritos são encaminhados. Alguns são levados para colônias espirituais, lugares de aprendizado e recuperação. Outros permanecem vagando, até que se abram para receber ajuda. Tudo depende da vibração que cada um carrega dentro de si. E aqui está a grande lição. O modo como vivemos hoje determina como será o nosso despertar no além. Se cultivamos amor, fé e bondade, seremos recebidos com paz. Se vivemos na escuridão, colheremos o reflexo disso no primeiro instante, após a morte. Então o que acontece quando o espírito percebe que morreu? Primeiro vem a confusão, depois o choque, em seguida o velório, a solidão ou o amparo, até finalmente alcançar a lucidez espiritual. É um processo natural, mas que pode ser mais leve ou mais doloroso, dependendo da vida que cada um leva. E agora eu quero saber de você. Você já teve alguma experiência próxima da morte ou conhece alguém que passou por isso? Acredita que já teve algum contato com espíritos nesse estado de transição? Escreve aqui nos comentários, porque eu vou adorar ler a sua história. E não esquece, assista também ao nosso vídeo sobre umbral e ao vídeo sobre o que o espírito vê no velório. Eles complementam perfeitamente esse conteúdo e vão te ajudar a entender ainda mais sobre a vida após a morte. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Despertar Espiritual e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque a morte não é o fim, é apenas o começo de uma nova vida.